convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 17, e eu quero ler com você a partir do verso 6, e nós estamos durante esse mês de julho falando sobre o tema Jesus é, e hoje quero falar que Jesus é o Senhor, o único e legítimo dono da sua igreja. Eu, há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais que isso, eu fiz uma viagem até Angola, e lá em Angola, nós estávamos numa cidade chamada Huambo, no norte de Angola. Eu conversava com um pastor, e ele disse que durante a época ainda da Guerra Civil, ele sai de Huambo e vai participar de um congresso, de uma conferência em Luanda, capital de Angola. E ele disse que sai, e quando ele deixa o Huambo, a província do Huambo foi sitiada, e começa então um conflito armado, que não durou por meses, mas pelo contrário, foram 3 anos, sem que ninguém pudesse entrar nem sair na província, na cidade de Huambo. E aquele pastor disse para mim assim, olha, eu saí para passar 4 dias fora de casa, e passei 3 anos sem voltar para casa, mas pior do que isso, eu passei 3 anos sem poder me comunicar com a minha família. Não tinha WhatsApp à época, não tinha as facilidades que temos hoje, e 3 anos sem saber como estavam as coisas em casa. Tudo que eu via era pelo noticiário, bombardeio, a guerrilha resistindo às forças do governo, número de mortos que eram publicados nos jornais. 3 anos sem poder voltar para casa, 3 anos sem ouvir da minha família, 3 anos sem que a minha família soubesse a meu respeito. E eu virei para ele e disse assim, pastor, quem cuidou do senhor nesses 3 anos? Ele falou, a igreja. E quem cuidou da sua família também nesse tempo? Ele falou, a igreja. Ele disse, como é que o senhor não enlouqueceu 3 anos fora de casa? Ele falou assim, por conta da igreja. E sua família manteve a sanidade? Ele disse, lá também tinha uma parte da igreja cuidando da minha família. Eu não estou dizendo que a igreja seja perfeita. Eu não estou dizendo que a igreja, ao longo da sua história, seja desde o seu nascedor ou na história recente, não tenha cometido inúmeros tropeços. Eu não estou aqui advogando o nome de uma denominação, seja batista, seja assembleia, seja católica ou qualquer outra. O que eu estou dizendo é que eu não acredito ser possível vivermos um cristianismo vital sem a experiência do corpo, sem a experiência da igreja. Uma das razões pelas quais eu não acredito é porque quando a gente olha para o Novo Testamento, você dificilmente vai encontrar, especialmente tanto nas palavras de Jesus, quanto nas cartas de Paulo, mandamentos que se apliquem, na sua maioria, à primeira pessoa. Na verdade, ou mandamentos que estejam no singular. Você vai encontrar, na verdade, muitos mandamentos recíprocos, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, encorajando-vos uns aos outros. Tem muito a coisa do um ao outro. E quando não é um ao outro, você vai encontrar ordens que estão no plural. A Bíblia não diz que eu sou templo do Espírito Santo. Se você ler o texto, você vai ver que o texto diz, vocês são templo do Espírito Santo. A Bíblia não diz encha-se do Espírito, mas a Bíblia diz no plural, encham-se do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, alegrem-se com os que se alegram, chorem com quem chora. Ou seja, a vida cristã é vida comunitária.
Apesar das mazelas e dificuldades da igreja, eu e você precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja, e que se nós queremos viver um cristianismo vibrante, pungente, não tem como a gente vivê-lo fora da experiência da igreja. Eu ontem tomei um baita susto. Eu tinha ido a um curso, quando eu saio do curso, meu irmão me manda uma mensagem no WhatsApp, e geralmente é assim, tem um dito popular que diz que filho feio não tem pai, né? Então, quando alguém faz uma coisa ruim, sempre é dos outros. Aí meu irmão me manda uma mensagem no WhatsApp, bem objetiva, dizendo assim: teu pai, que também é o pai dele, teu pai passou mal, está caído em casa e não quer que ninguém ajude, vê o que você pode fazer. É uma coisa boa, né? De manhã você abre o WhatsApp, tem uma mensagem dessa. Aí eu peguei, liguei para ele, me inteirei, liguei para o meu pai. E quando cheguei, liguei primeiro para minha mãe, depois liguei para o meu pai. E eu já nervoso, falando: pai, você tem que ir para o médico, você tem que ir para o hospital, você tem que fazer isso. E ele: não, amanhã eu vou. E aí teve uma hora que a Érica falou assim: não adianta bater de frente, deixa eu falar com ele. Oi, seu Altair. E ele falou assim: oi, minha filha. Vá no hospital, a gente está preocupado com o senhor. Aí daqui a pouco desce um vizinho, bota ele no carro, ele vai para o hospital. Resumo da ópera: ele chega no hospital, está com um quadro de pneumonia gravíssimo, agudo, os leucócitos na estratosfera. Minha mãe que foi para... E aí o médico disse: tem que ficar internado. E como eles um dia prometeram na saúde e na doença, minha mãe também adoeceu. Então os dois internados no mesmo hospital. Essa noite passaram uma noite romântica na enfermaria, um do lado do outro. E aí você vai falar comigo assim: e como é que está a sua cabeça com seu pai e sua mãe, os dois com 84 anos de idade, internados, e você aqui? Irmãos, obviamente eu estou preocupado, obviamente eu estou tenso, mas ontem eu pude experimentar o mesmo cuidado que aquele pastor lá de Uamba experimentou. As pessoas da igreja levando meus pais para o hospital, uma outra chegando lá e botando ordem no plantão, gente se disponibilizando para buscar a Ana Ruth, que foi agora de madrugada para o Rio. Por isso, eu quero desafiar você a entender que, apesar das lutas e dificuldades, vale a pena permanecermos juntos. Vale a pena, irmãos, ombrearmos. Apesar das decepções que inevitavelmente acontecerão, até porque nós, como cristãos, não somos melhores que ninguém. Em alguns aspectos, somos até piores. Mas vale a pena, irmãos, caminharmos juntos. O Senhor Jesus, no fim da sua vida, no Evangelho de João, capítulo 17, e se você ler do capítulo 13 até o capítulo 17, você vai perceber que tudo isso acontece numa só noite, é a noite da última ceia. É a última noite de Jesus com seus discípulos antes dele ser traído e preso. E no capítulo 17 ele ora pelos seus discípulos. E eu quero destacar 3 verdades sobre esta oração de Jesus, que precisam estar presentes na vida da nossa igreja, precisam estar presentes nas nossas vidas. A partir do verso 6 a Bíblia diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles,
Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 22, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Obrigado, Deus, pela tua palavra e ministra aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar 3 falas de Jesus, 3 frases de Jesus, 3 expressões de Jesus nessa oração. Quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele estava prestes a se despedir deles. Ele ora pelos seus discípulos, mas ele ora também por aqueles que no futuro creriam em Jesus através do testemunho dos discípulos. Uma das primeiras coisas que ele fala é a seguinte: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. É interessante que 2 vezes Jesus falou, pelo menos, sobre livrar-nos do mal. Ele vai falar isso no início do seu ministério, e você pode encontrar lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está proferindo o sermão do monte, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, e no finalzinho da oração do Pai Nosso diz assim: mas livrai-nos do mal. No início ele diz assim: Senhor, meus discípulos aprendam a orar, pedindo que o Pai os livre do mal. E agora, no apagar das luzes do seu ministério, ele vai falar a mesma coisa: Pai, continue a livrá-los do mal. Irmãos, eu cheguei à conclusão, já disse isso a vocês várias vezes, que não há em nós poder para nos livrarmos por nós mesmos de tudo aquilo que nos atrapalha. Na verdade, às vezes as nossas tentativas de resolução de um problema acabam criando um problema muito maior. Eu não sei quantas vezes você já tentou resolver uma situação e o negócio ficou pior. Eu lembro, eu era seminarista. E na igreja que eu era seminarista, tinha um pastor, espero que ele não esteja assistindo, que ele não tinha um juízo muito bom, não. E um dia nós fomos fazer uma visita a uma pessoa da igreja que estava no 2º casamento. Tinha um filhinho que era muito ciumento, um filho de 12 anos, muito ciumento. E ele dizia assim: mamãe, a senhora pode casar, só não pode engravidar. E a mãe falou: filho, eu prometo que não vou engravidar. Deu 1 mês de casado, a mulher, pá, engravida. E aí ela procurou o pastor e falou: pastor, eu preciso conversar com meu filho, vai lá em casa um dia para orar. E ele falou: Tércio, vamos comigo fazer a visita, que você vai aprender como se faz uma visita. Seminarista, estágio, vamos embora.
E aí ela falou assim: pastor, só lembre, não pode falar de gravidez. Gente, quando manda não falar, eu não sei o que acontece. Acho que é o inferno. Começa a coçar a garganta da gente para a gente falar. Eu sei que ele sentou na sala e a gente tomou café, biscoitinho, aquela coisa toda. No final ele disse: vamos orar. Senhor, abençoa fulana, abençoa fulano, abençoa o fulaninho, abençoa esta casa. E a gente, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que negócio bem de crente mesmo. E aí daqui a pouco ele vira e fala assim: e abençoa o neném que está no ventre. Todo mundo na sala abriu o olho na mesma hora. Eu te olhou assim, até ele abriu o olho. Aí ele terminou a oração, todo mundo assustado. Ele falou assim: vamos orar de novo? Aí disse: Senhor Deus, corrigindo, não tem neném. Aí eu pensei assim: meu Deus, já estava ruim. Ele tentou ajustar, ficou pior. A vida da gente é cheia de situações assim. A gente vai tentando melhorar e parece que só vai piorando. O texto aqui diz assim: eu não vou pedir que o Senhor os tire do mundo. Deus não vai nos colocar numa redoma, numa estufa, livres dos problemas, das dificuldades, das intempéries da vida. Deus não vai fazer com que eu e você, simplesmente por termos um relacionamento com Ele, através de Jesus, estejamos isentos das dificuldades do mundo. Quando a cesta básica sobe para todo mundo. Não adianta você chegar no mercado e falar assim: eu sou filho de Deus. Então você tem um desconto de 30%. Tem desconto para quem paga no Pix e para quem é cristão. Isso não existe, gente. Quando você for matricular o seu filho ano que vem na escola, está chegando mais rápido do que você pensa, e for comprar material, aquela coisa toda, lá na papelaria não vão dizer: qual é a sua religião? Ah, você é um cristão, então tem 50% de desconto. Gente, a pancada é para todo mundo. Ele não vai nos tirar do mundo, mas Ele é poderoso para nos livrar do mal. Eu creio que um dia Deus vai nos permitir perceber quantas situações ou de quantas ciladas que nós nem imaginávamos Ele nos tirou. Sabe aquela porta que se fechou? Sabe aquele contrato que não prosperou? Sabe aquele relacionamento que estava indo tão bem, daqui a pouco se desfez? Sabe aquilo que era uma ardente expectativa, mas as coisas de uma hora para outra se atrapalharam? Olha, eu não gosto de espiritualizar tudo, porque eu creio que existem coisas que são daqui do andar de baixo, mas eu creio que mesmo aqui no andar de baixo, Deus é aquele que não nos tira do mundo, mas Ele nos livra do mal. Ele nos livra das ciladas do maligno. Ele nos livra do mal que habita em nós. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que a gente tem que pedir para Deus assim: Deus, me livra de mim mesmo. Me liberta de mim mesmo. Vamos ser sinceros, se não fosse o Senhor, onde é que você estaria agora? Se não fosse pelo Senhor, irmãos. Você já tinha perdido seu réu primário, há muito tempo. Porque vontade de matar alguém, eu não acredito que você nunca teve. Que tem hora que eu tenho cada ranço que, se eu contar para vocês, vocês nem deixam eu subir aqui mais para pregar. Deus é poderoso para nos manter nesse mundo louco e nos livrar do mal. Ele faz uma segunda oração. Verso 17, ele diz assim: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. O poder santificador da palavra.
Irmãos, tem gente que pensa que a ideia de santificado, ou a palavra santo, você sabe que a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento na língua hebraica, o Novo Testamento na língua grega, e tanto a palavra kadosh quanto a palavra hagios, elas na verdade estão ligadas à ideia de algo que é separado para um uso específico. Hoje você escolheu essa camisa. Você separou uma camisa para um uso específico. Se você for fazer uma tradução literal da ideia de o que é ser santo, é isso. É ser separado para um uso específico. Você foi separado para um uso específico. Você foi criado para viver para a glória de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. A gente tem uma capacidade sobrenatural de se sabotar. A gente tem uma capacidade sobrenatural de meter os pés pelas mãos. E aqui o Senhor vai dizer o seguinte: olha, santifica-os na verdade. Senhor, olha, que eles possam ser separados para um objetivo único. Aqui a ideia não é de tornar-se mais próximo de Deus, até porque o próprio Cristo vai dizer no verso 19, em favor deles eu me santifico. Na oração do Pai Nosso nós aprendemos a dizer, santificado seja o vosso nome. Não é que eu tenha a capacidade de colocar o nome de Deus numa condição mais santa, mais pura do que ela é. Aqui não está falando de pureza, está falando de finalidade. O nome de Deus precisa ter um lugar especial, um propósito especial nas nossas vidas, diferenciado de todos os outros propósitos, diferenciado de todos os outros nomes. A nossa vida, a gente não está no mundo a passeio. E ele diz assim: Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós cremos, irmãos, e um dos princípios que nós temos como igreja é crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela foi inspirada pelo Espírito, registrada por homens, mas que ela revela o caráter e a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu preciso dizer para você que a palavra de Deus tem o poder santificador, ou seja, ela tem o poder de separar você, de colocar você no trilho, ou melhor, de colocar você na trilha, que é a trilha da verdade. Porque, como disse uma pessoa minha um tempo atrás, nem sempre a vida está no trilho, porque a vida não é trilho, a vida é trilha. Tem hora que sobe, tem hora que desce. Tem hora que você olha, é só mato na sua frente. Aí tem esse povo tarado que gosta de trilha, que anda, e vê uma cachoeira e fala assim, que coisa linda. Aí quando você pensa que acabou, aí tem mais 7 montanhas para você atravessar. Aí você fala assim, gente, eu estou andando isso tudo para ver aquilo que eu vi lá atrás, mas é a vida. A vida é trilha. Vida é trilha. E a palavra de Deus tem o poder de nos separar e nos colocar no exato lugar que Deus quer que nós estejamos. Irmãos, vive uma vida pobre do ponto de vista espiritual aquele que negligencia tempo de qualidade com a palavra de Deus. Leia a palavra, ouça a palavra, pratique a palavra, viva a palavra. E ela vai te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele pede que sejamos livres do mal. Ele nos fala sobre o poder santificador da sua palavra. Mas por 5 vezes nesta oração, ele ora talvez pelo grande desafio da vida da igreja, ou o grande desafio do mundo. Ele diz assim, verso de número 23, que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Irmãos, o desafio da unidade. A gente vive numa sociedade tão polarizada. E, infelizmente, os eventos que nós vivemos no cenário político brasileiro concorreram muito para essa polarização. Relacionamentos foram quebrados, amigos pararam de se falar, gente que vivia junto, porque um vota mais à direita, o outro vota mais à esquerda. Agora, eu começo a dar legenda ao caráter da pessoa a partir da opção político-partidária que ela faz. Eu não estou discutindo sobre política, até porque aqui no nosso estatuto desta igreja é proibido discussão político-partidária dentro da igreja. Aqui não importa em quem você vota, aqui você é bem-vindo e o nosso desejo é que com as nossas diferenças nós sejamos um. Amém. Irmãos, a igreja tem a oportunidade de dar uma aula de convivência para o mundo. O problema é que nós nos tornamos muito intolerantes. Só para a gente aqui, você que está nos visitando, fecha o ouvido. A maioria dos crentes são muito chatos. Crente é um bicho chato. Eu falo porque eu sou também. Quem gosta da gente é Deus, irmãos. Porque às vezes nem a gente gosta da gente. Às vezes nem a gente tem hora, eu já tive época na minha vida que eu falei assim, Senhor, se esse povo é teu, leva, porque eu não estou aguentando não. Não é o povo de Deus? Está fazendo o que na minha mão? O que é meu está na minha casa. Meu celular está aqui, minha Bíblia está aqui, então o que é meu está comigo. O que é teu, fica com o Senhor. E a amizade continua. O fã-clube não é fácil. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Irmãos, nós temos um desafio, que é o desafio de vivermos em unidade, apesar das divergências e da diversidade. Se você olhar os apóstolos de Jesus, os discípulos, eles eram muito diferentes. Você tinha um Pedro que era extremamente colérico, o cara andava armado, foi lá para o culto, quando foram prender Jesus, ele pegou a espada, foi para cima do soldado. Você tem um João, eu acho que João era meio bipolar, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era melancólico, estava deitado aos pés no colo de Jesus, tem uma hora lá que os samaritanos não quiseram receber Jesus, ele falou, Senhor, quer que eu ore para descer fogo nessa turma? Então é aquele cara de lua, uma hora ele é bonzinho, daqui a pouco ele está virado, tem gente que é assim. Tinha um tal de Judas, você acha que Judas tinha cara de bandido? Olha, eu trabalhei durante 3 anos no sistema prisional. Fiz capelania prisional durante 3 anos. Lá no Rio de Janeiro. E eu descobri uma coisa, na convivência, ali dentro do sistema prisional, que alguns dos que tinham cometido as maiores atrocidades tinham uma cara de anjo. Você falou assim, não. Às vezes eu conversava lá no atendimento pastoral, e aí a pessoa chegava e eles nunca dizem o que fizeram, sempre falam o código. Não, eu caí no tal. E eu não sabia o que era, e depois não entrava com o celular, mas se entrasse com o celular também não tinha, não era smartphone. Então, depois eu descobri, eu falei, rapaz, fulano caiu nisso. Aquela cara de bonzinho, aquela vozinha tranquila. Oi, pastor, tudo bem? Estou aqui para pedir oração. O cara matou a família e foi para o cinema. Como é que pode, rapaz? Então, se você olhar para os discípulos, Judas devia ser aquele cara de confiança, porque quem colocaria a tesouraria, o dinheiro na mão de uma pessoa que não transpirasse confiança? Tinha Mateus, que era publicano. Publicano era um traidor
dos seus compatriotas, porque ele comprava de Roma o direito de cobrar impostos, e tinha lá Simão Zelote. Os zelotes ou sicários eram os camaradas que andavam com uma espada pequena, uma adaga, e queriam um derramamento de sangue para derrubar o Império Romano. E Jesus pega esse quebra-cabeça, esse bando, e transforma num time. Irmãos, o maior desafio da vida cristã não é eu receber a notícia que está acontecendo um genocídio em algum lugar do mundo e a gente levantar aqui uma oferta e mandar para lá. O maior desafio da vida cristã não é a gente levantar se houver uma catástrofe, uma enchente em uma cidade do nosso estado ou de um estado vizinho e nós ajudarmos essa população. Isso é fácil. Difícil é aguentar esse irmão que está aí do teu lado. Ainda bem que você está sentada sozinha. Deus é bom. Eu fico olhando. Pastor Alcides. Quantos anos de convivência, pastor? 20 anos. Eu aguentando o irmão. Melhor assim, não? 20 anos o irmão me aguentando. Ana Mônica. Nós vamos mudar o nome da avenida principal de Maceió, vai ser o seu nome, tá? Irmãos, o desafio da convivência, porque todos nós somos esquisitos, todos nós somos estranhos, todos nós somos cheios de mania. Ninguém é tão bonzinho quanto parece ser, até porque, como diz a letra de uma música, de perto, todo mundo é normal. E Deus nos chama, sabe para quê? Para a gente viver em unidade. Porque quando a gente vive em unidade, o próprio Cristo diz: o mundo vai saber que o Senhor me enviou, e vai saber que o Senhor os amou, assim como o Senhor me amou. Jesus é o Senhor da igreja. E eu preciso dizer para você que, do pastor a todos os líderes da igreja, todos eles podem te frustrar, te machucar, te decepcionar. Podem não, irão. Mas eu quero fazer um pedido a você em nome de Jesus. Não se isole. Não abandone o barco. Mas saiba que está dentro da arca, assim como nos dias de Noé, é uma proteção para o dilúvio que está caindo lá fora. E a minha oração é que Ele não nos tire do mundo, mas que Ele continue a nos livrar do mal. Que eu e você possamos ser santificados pela Sua palavra, mas que nós possamos, com as nossas diferenças, aprender a viver em unidade.